Meus irmãos e minhas irmãs presentes aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus, e você, meu irmão, minha irmã, que em sua casa, nos acompanha a Santa Missa, acompanha a Santa Missa pelas redes sociais. Como eu disse no início dessa celebração, nós já estamos às vésperas do Natal, Na próxima sexta-feira já celebraremos o Natal e é uma felicidade imensa para todos nós. Porém, é importante que nós retomemos a espiritualidade própria desse tempo, que nos convida a nós cristãos a se preparar para o encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor que se faz na última vinda, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, que é chamado parousia. Mas ao mesmo tempo nos prepara para comemorarmos a primeira vinda do Senhor com o Natal, o seu nascimento. E desde o dia 17, e nós vamos ficar do dia 17 até o dia 24, com esse foco no nascimento de Jesus, portanto a primeira vinda do Senhor. E a igreja nos convoca, nos chama a atenção para nós continuarmos nos preparando. Hoje, de uma forma muito especial, convida-nos a nós nos prepararmos para prepararmos a nossa casa. E não é somente o espaço físico, mas muito mais do que o espaço físico, é preparar o nosso coração, a nossa vida. Nós, no decorrer desse tempo, nós tivemos muitas pessoas, personagens bíblicas, homens e mulheres, que nos ajudaram na reflexão de preparação. Entre eles nós poderíamos destacar Isaías, que nos acompanhou esse tempo todo, Jeremias, essa semana nós lemos o profeta Jeremias, João Batista, Zacarias, Isabel, e a própria Maria, a mãe de Jesus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, para nós entendermos bem aquilo da palavra de hoje, nós precisamos, nem que seja de uma forma assim, muito rápida, fazermos uma revisão, rememorarmos a história do povo de Deus. E se tratando de casa, de morada, então nós lembramos o livro do Gênesis, quando Deus criou a terra, a nossa casa. E quando Deus então cria a terra, Ele cria, depois de tudo pronto, aí sim Ele cria a humanidade e coloca a humanidade ali na sua casa, para que eles pudessem cuidar dessa casa. E Deus e o homem e a natureza, o mundo, o cosmos, viviam assim, num relacionamento harmonioso. Porém, o homem, ou seja, a humanidade, foi distanciando de Deus. Pelos seus pecados, seus erros, as suas transgressões, ele foi afastando de Deus, não que Deus afaste do homem, mas o próprio homem afasta de Deus, e o homem coloca Deus no céu. E o céu é muito distante do homem. Mas foi lá que nós colocamos Deus. Porém, na nossa própria história, nós percebemos que, por mais distante que nós queremos Deus de nós, devido aos nossos erros e pecado, reforço mais uma vez, Ele tenta nos resgatar, Ele se aproxima de nós, Ele dá um jeito para aproximar de nós. E o que nos ajuda a refletir sobre isso hoje é a primeira leitura do livro de Samuel. Na primeira leitura de hoje, nós vemos a figura de Davi, o segundo rei escolhido por Deus, ungido por Deus para governar o povo, o seu povo. E Davi agradou muito a Deus. Dos reis escolhidos por Deus, foi o que mais agradou. Agora a pergunta é: por que Davi agradou tanto a Deus? Porque agradou o povo. O rei anterior a Davi chamava-se Saul. Foi escolhido também, ungido por Deus para governar o povo. Mas era um homem prepotente, um homem voltado só para ele mesmo. O que ele dizia tinha que ser o que ele dizia, não ouvia ninguém, ciumento, prepotente, qualidades que você pode colocar nesse sentido ao rei Saul. Tanto Saul decepcionou tanto Deus que
ele mesmo pediu a Samuel para ungir Davi. Não tinha condição nenhuma de governar ninguém, Saul. E nós vemos nos estudos bíblicos, nas leituras que fazemos, esse desentendimento de Saul com Davi, mesmo antes de Davi ser rei. Saul não gostava de Davi, ele tinha ciúme de Davi. Mas Deus estava com Davi. E depois então que Saul morre, Davi, que já tinha uma popularidade, já tinha um número enorme de pessoas junto dele, isso fez com que ainda ele crescesse muito mais. E o que Davi fez foi justamente de reunir as tribos de Israel que estavam dispersas. Ele unificou o povo. Claro que Davi também fez coisas ruins, fez coisa mal, que não agradou a Deus, mas dos reis foi o que mais agradou. Certo dia, então, Davi, já na velhice, ele morando no seu palácio real, e era um palácio construído, muito bem construído, com cedros do Líbano. Israel não tem cedro, é uma madeira importada, algo muito luxuoso. Parece que dá um insight nele, ele lembra de Deus. Deus mora numa tenda, tipo tenda de sem terra, uma cabana no meio do povo. E Davi fica perturbado com isso. Peraí, eu moro numa casa luxuosa como esta, e Deus lá, naquele casebre, naquela tenda, debaixo de uma lona. Não está certo isso. E Davi partilha isso com Natã, o profeta. E o Natã, o profeta, diz assim: olha, faz o que o seu coração está dizendo, porque Deus está contigo. Olhar para Davi é perceber logo que Deus estava com ele. Então faça o que o coração está dizendo. Porém, Deus fala para o profeta Natã naquela noite, dizendo: que negócio é esse? Davi querendo construir uma casa para mim? Relembra Davi. Quem é que fez Davi prosperar? Quem é que deu poder a Davi? Quem é que fez isso para Davi? Olha, na época dos juízes, muitos perseguidores, muitos inimigos, o que Deus fez? Então, que negócio é esse de Davi querer construir uma casa para mim? Diga para Davi que não é ele que vai construir uma casa para mim, sou eu que construirei uma casa para ele. Quando ele se reunir aos seus antepassados, o seu reinado não terá fim. Ou seja, sempre vai ter alguém da dinastia de Davi no reinado. Não sei se vocês entenderam a leitura, que eu rememorei. O que Deus, através do profeta Natã, diz para Davi não é você que faz as coisas, não é você que diz. Você não aprendeu isso não? Quem faz as coisas sou eu sou Deus, é eu que faço, não é você que vai fazer para mim, é eu que faço para você. Em outras palavras, é isso que a leitura está dizendo para todos nós. Vamos então agora procurar entender e ligar essa primeira leitura com a leitura do Evangelho. Nós corremos muito risco de, às vezes, na leitura do Evangelho que foi lido, da Anunciação, ficarmos presos à boa notícia maravilhosa, o Evangelho maravilhoso que o anjo dá a Maria. Mas o tema de hoje é cuidar da casa. E aí, para nós entendermos isso, nós precisamos ir lá quando o anjo anuncia Maria. Quando o anjo aparece para Maria, e é muito interessante porque Maria está numa casa em Nazaré. Igual a Maria, os judeus no seu tempo todo esperavam a manifestação do Messias. Todos esperavam que o Messias viria, que a palavra que Deus tinha dito através do profeta Natã a Davi que pudesse se cumprir, que de fato o reinado dele, de Davi, pudesse ser cumprido, como diz lá, para sempre. No entanto, jamais ninguém iria olhar ou esperar que de Nazaré, uma cidade periférica, um arraial periférico, poderia vir o Messias. Todo mundo estava olhando para a cidade de Davi, Jerusalém, ao centro, aonde está o templo, aonde mora Deus. No entanto, o povo leva uma rasteira imensa, porque Deus, através do anjo, se manifesta a uma virgem numa cidade periférica, distante do centro. Isso é muito interessante, porque às vezes nós que moramos no centro, a gente acha que nós somos os mais importantes,
porque nós estamos mais perto das coisas, mas Deus sempre prefere os mais distantes. Então Deus, através do anjo, aparece a Maria. E não sei se vocês se lembram, a primeira palavra que o anjo disse a Maria. Se vocês não lembram, eu vou dizer para vocês. O que o anjo, ao aparecer para Maria, diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Veja bem, alegra-te, seja feliz, porque o Senhor está contigo. Ora, Maria, é bem claro para nós na fala do anjo, Deus morava nela, Deus estava com ela. E o fato de Deus estar com Maria, aí vem a segunda fase da conversa, do diálogo de Maria com o anjo. Você foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Eis que você conceberá. Então, muitas das vezes nós nos enganamos porque nós veneramos Maria porque ela é a mãe do Salvador. Mas antes dela ser a mãe do Salvador, Deus faz morada nela. E é isso que o anjo exalta em Maria. E por Deus ser Deus, né, por Maria ser a morada de Deus, porque nela Deus estava presente, ela é escolhida para ser a mãe do Salvador. E eu penso que aí nós temos uma grande aprendizado, porque Deus pode fazer maravilhas em nós, se nós formos a sua morada, se Ele habitar em nós. Nós seremos felizes se Deus habitar em nós. Maria era feliz, porque Deus habitava nela. Maria, a princípio, ela não entende, ela interroga como que isso vai acontecer. E o anjo diz: não tenha medo, Maria, porque a criança que vai nascer de você será filho do Altíssimo. Ele vai restaurar tudo aquilo que foi perdido. Ou seja, aquilo que Deus deu a Davi vai se cumprir nele. Ele vai reinar, o seu reino não terá fim. As promessas que Deus tinha dito para Davi está sendo cumprida, vai cumprir-se nele. Depois que Maria então escuta e que o anjo explica, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Não é isso? Balança com a cabeça aí. Você que está em casa, dá um like aí para nós. Então ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Veja bem, meus amigos, minhas amigas, olha só a sabedoria, a presença de Deus na vida de Maria. Se fosse nos tempos de hoje, aquela menina, adolescente, 16 anos, 17 anos, ia para as redes sociais, ia fazer um like, ia para as redes sociais dizendo: olha, todos vocês esperavam, mas a escolhida fui eu. Baba de inveja. E multiplicava isso, chamava as redes sociais. Mas o que Maria faz, justamente a fala de Maria é: eis aqui a serva do Senhor. Maria não se torna senhora, mãe do Senhor. Ela se torna serva. Por que ela se torna serva? Porque ela reconhece que, sendo ela a presença de Deus, Deus morando nela, e ela sendo a mãe do Senhor, ela não poderia ser outra coisa de continuar servindo. Então, quando Deus habita na gente, a gente nunca se coloca numa situação de prepotência, achando que é Senhor ou Senhora, mas se faz servo, para que Deus continue realizando as maravilhas para o povo e para a gente próprio. Não é à toa, meus irmãos e minhas irmãs, que um dos títulos mariano, ainda hoje, Maria chama Arca da Aliança. Esse é um dado muito importante, porque a preocupação de Davi na primeira leitura é que Deus que habitava na caverna, Deus habitava no casebre, era a Arca da Aliança que estava lá. Então ele quer tirar a Arca da Aliança, que está naquele casebre, e montar um palácio. Maria, um dos títulos dela é ser Arca da Aliança, ou seja, Maria também é o receptáculo do Senhor. Deus se faz presente nela. Agora é interessante porque Maria não é considerada o templo, mas a arca, porque dentro da arca está o sinal de Deus. Agora o templo é Jesus Cristo. No tempo de Jesus Cristo, o templo era onde as pessoas iam para encontrar-se com Deus.
Então você quer encontrar com Deus? Você vai no templo, porque com o rei Salomão, filho de Davi, ele constrói o templo para que Deus faça a sua morada no templo. Então você quer aproximar de Deus? Vai no templo. Então, Maria é o tabernáculo que tem em si o sinal de Deus, mas agora o templo é o próprio Jesus. Porque se hoje nós queremos encontrar com Deus, nós precisamos de ir ao templo que é Jesus. Aí então nós entendemos, quando o próprio Jesus diz: aquele que me vê, vê o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer encontrar-se com Deus, você precisa urgentemente encontrar-se com Jesus. Encontrando com Jesus, você está encontrando com Deus. Então, portanto, nós podemos dizer com toda certeza que Jesus então é o templo. E nós vamos entender uma outra passagem na conversa que Jesus tem com a samaritana, que diz: chegará um momento em que o lugar de adoração ao Senhor não terá um lugar, mas será em espírito e em verdade. Então, meu irmão, minha irmã, para nós encontrarmos com Deus, não necessariamente nós precisamos de um templo como esse lindo, maravilhoso que é o nosso santuário. Claro que aqui é um lugar de espiritualidade, de oração, mas na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar onde que você estiver, se você se encontrar com Jesus, você está encontrando com Deus, porque Ele é o templo, é a morada. Ele nos revela, Ele nos apresenta, Ele é o verbo de Deus. Esse verbo de Deus gerado pelo tabernáculo, Maria. A segunda leitura que nós lemos hoje é um hino, é um louvor. Paulo convidando todos nós e a comunidade para quem ele escrevia, para dar honras e glórias a Deus, que faz grandes maravilhas para o seu povo através de Jesus Cristo. É isso, basicamente, a segunda leitura. Nós darmos honras e glórias a Deus, porque por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós conhecemos a sua grandiosidade, a sua maravilha, a sua misericórdia, enfim. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, estamos às vésperas do Natal, ainda no tempo do Advento, tempo de preparar a nossa casa. Que nós realmente então possamos ouvir aquilo que Maria ouviu do anjo. Ave, Padre Luiz Paulo, todos nós, o Senhor está contigo. Porque se nós tivermos a convicção de que Deus está conosco, que Ele faz morada em nós, que nós estamos preparados para recebê-lo, não tem outra coisa que nós não diremos também. Eis aqui a serva do Senhor, o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E assim nós estaremos preparados. Deus então possa nos ajudar nesses últimos dias que nos faltam, possamos nos preparar bem, se ainda não estivermos, se não estamos preparados. Mas se ainda não darmos tempo para preparar, não vamos nos fixar no dia 25, porque deixar Deus morar em nós e nós nos prepararmos para que Deus possa se achegar, se aproximar de nós, não pode ser somente no dia 25 de dezembro em que relembramos o nascimento dele, mas todos os dias e sempre. Amém.